everyone. Welcome back to My Profile Videocast. This is our episode number 7. Hope you like it. 2026 começa pra gente de uma forma diferente. Hoje falaremos sobre dificuldade de aprendizagem, neurodivergência voltada para a língua inglesa. Eu sou Mariana Pegorim, fundadora da My Profile e professora de inglês. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao My Profile Videocast. Antes de começarmos, eu gostaria de apresentá-la aos nossos participantes, aos nossos alunos. Essa é a Gisélia. Gisélia é neuropsicopedagoga, psicanalista, especialista em aprendizagem e desenvolvimento humano. Ela também é fundadora e proprietária da NeuroA, é uma instituição que fica na Praia Grande. A Gisélia acolhe na instituição dela adultos e adolescentes de forma online e presencial para tratar, né, de pessoas neuroatípicas. Então, hoje o assunto é completamente voltado ao seu mundo e que se tornou meu mundo, que é a dificuldade de aprendizagem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mari. É um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando com todos um pouco do conhecimento que eu tenho dentro da clínica, né? Trazendo para esse mundo aqui fora e principalmente apresentando as dificuldades de aprendizagem que faz com que bloqueie muitas pessoas no processo de aprender qualquer coisa e principalmente um idioma, que é o que a gente está, né, trabalhando hoje. Isso. Então, eu começo com uma frase que se tornou muito importante para nós, que é: aprender é para todos. E dentro da beleza dessa frase, eu gostaria de trazer também um conceito voltado, né, para a aprendizagem, dizendo que a aprendizagem envolve aí 3 processos mentais, que são memória, atenção e raciocínio. Então, baseado nisso, Gisélia, vem minha primeira pergunta, que é: qual é a relação entre memória, atenção e raciocínio no processo de aprendizagem? Bom, vamos lá. Nós não caminhamos no processo de aprendizagem sem atenção, sem memória e sem raciocínio. O que seria atenção dentro do processo? Atenção seria, eu vou dizer assim de uma forma bem clara e bem simples para que todos entendam. É aonde eu coloco o meu olhar, para onde ele está dirigido. Isso é atenção. A partir daí, a atenção ela vai fazer com que eu grave no compartimento do meu cérebro, que é a memória. Então, sem atenção, eu tenho um déficit de memória. Então, elas já estão interligadas. E o raciocínio é o que eu preciso do compartimento da memória guardado para que eu possa executar. Qual é a relação dos 3? Eles têm que caminhar juntos. Eles não andam sozinhos. Se eu tenho uma dificuldade atencional, eu tenho uma dificuldade de memorização, logo eu tenho uma dificuldade de aprender, porque o aprender depende do raciocínio. Sim. Seria isso, não sei se eu consegui te explicar. Sim. E quando a gente fala de aprendizagem, essa nossa primeira conversa aqui é sobre aprendizagem de uma forma geral. Ainda nem chegamos, né, na etapa do aprender um idioma, né? E aí, assim, existem vários fatores tidos como causas dessas dificuldades de aprendizagem, né? Eles são sociais, culturais, enfim, N fatores, né? E aí entra o seu trabalho. Então, dentro da atuação da NeuroA, eu queria saber qual é o papel que você exerce diante dos pacientes que a procuram. O que você faz lá? Eu vou começar pelo o que faz um neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo, que são 2 linhas de trabalho, para o processo de aprendizagem. Esse profissional ele é responsável para fazer com que você intervenha. Primeiro, a gente tem que identificar, depois a gente vai intervir e depois a gente vai prevenir a dificuldade que aquela paciente, aquela criança trouxe, aquele adulto ou aquele adolescente. Qual é o papel da NeuroA hoje? A NeuroA ela vem já com os pacientes diagnosticados, porque a gente eles passam por um processo, né? Porque o diagnóstico tem que vir por uma equipe multidisciplinar. E ele vem com TDAH, com dislexia, com TEA. E nós, lá na NeuroA, vamos fazer com que esse adolescente e esse adulto continuem caminhando na vida e tendo seu sucesso acadêmico e pessoal. Então, essa é a função da NeuroA. O psicopedagogo ele é extremamente responsável por esse processo, porque ele também vai ajudar o professor, dentro da sua sala de aula, a trabalhar com essa pessoa neuroatípica, né? E o neuroatípico ele precisa de outros mecanismos que o neurotípico não precisa.
ele precisa de mais estímulo, às vezes a via de acesso dele é diferente do outro. Então, a responsabilidade do profissional, que é especialista em aprendizagem, é transformar a vida dessas pessoas de uma forma mais simples, mais leve, no aprender, né? No aprender em tudo, na vida acadêmica, na vida pessoal, porque quando a gente tem um insucesso acadêmico, mexe com a nossa vida pessoal também. Sim, com certeza. E aí eu trago uma frase que eu gosto muito de Paulo Freire, que cada vez mais ela, né, vem fazendo sentido, que é: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. É isso mesmo. Então eu recebo N alunos com histórias de certa forma parecidas, né, dentro desse insucesso, a dificuldade em aprender o idioma, às vezes não necessariamente a dificuldade, mas aquilo que a gente fala muito, que é a falta de estabelecer um hábito de estudar, a falta de estabelecer um ritmo. Então, isso é muito diferente do que o que estamos falando, né? Estamos falando aqui de dificuldade de aprendizagem e neurodivergência, Sim. certo? Eu e a Gisélia, eu costumo dizer que nós representamos 2 pontos de uma mesma linha, né, porque eu sou pedagoga, professora de inglês, então eu capto, recebo os alunos, muitas vezes, eh, acabo encontrando, né, percebendo neles certa dificuldade para aprender o idioma, e aí eu tenho a Gisélia na outra ponta, que é a pessoa que reconhece, que previne, que, enfim, classifica e faz toda essa análise. Né, então esse é um dos motivos de estarmos aqui juntas, para unir as 2 pontas dessa mesma linha. Quais são as maiores dificuldades encontradas, Gisélia, pelos seus pacientes? Bom, nós vamos quando a gente fala de dificuldades, né, eu vou pegar aí, uma a origem da palavra. A origem da palavra é uma origem latina que é dificulta. E dificulta, ela tem vários significados, que é sofrimento, que é obstáculo, né, que faz com que, você não avance no que você queira. Então eu vou bem no amplo, né. Vamos falar uma dificuldade nada mais é do que um obstáculo. É um obstáculo de transpor uma barreira. O que que nós precisamos dentro do processo? Saber qual é o meu obstáculo, o que que eu tenho, qual é a dificuldade que eu estou enfrentando. É, eu não consigo me concentrar? Eu não tenho atenção? Eu, durmo tarde? Eu sou neurodivergente? O que que eu tenho? Primeiro eu tenho que encontrar o que que eu tenho que está me dificultando nesse processo. Quando vêm os pacientes até mim, a principal, o que eu faço primeiro? Vamos descobrir qual é o obstáculo que você precisa transcorrer ou o que está atrapalhando o seu processo de aprender. E aí são N fatores que a gente vai encontrar. Familiares, né, emocionais, neurobiológicos, então são vários. Quando você encontra, você vai trabalhar essa causa. E o que que a gente precisa fazer para isso? O que que a gente precisa, como que a gente precisa olhar essa questão? Cada um é único. E é trazer estas pessoas com a sua dificuldade, encontrando, porque se você não encontrar, você vai ficar ali batendo naquela tecla o tempo todo. Ai, olha, eu dei o exercício, eu não conseguiu. Eu li, eu assisti o filme, mas eu não estou dando conta. Mas às vezes não é o problema nem do professor em si, porque o professor está passando, e sim o que eu não consigo enxergar que está doendo em mim. Uhum. Porque quando a gente fala de dificuldades, principalmente um dos fatores que mais atrapalha é a questão emocional. Porque não vem somente com uma questão de falta de dopamina num cérebro, falta de uma serotonina, não é só isso. Porque quando a gente não trabalha as emoções, que eu acredito que as dificuldades estão muito interligadas a isso, eu não consigo caminhar para nada. Não é só no inglês, é na vida, né? Então, o que que eu encontro? Vamos lá, Gi, qual é o que eles mais falam? Eu tenho vergonha e eu tenho medo. E isso não é só para aprender uma língua, é para tudo. Eu tenho medo de falar com a minha mãe. Eu tenho vergonha de colocar a minha ideia. E o que que faz com o medo e a vergonha? Causam um estresse.
causa aumento de cortisol. Aumento de cortisol em níveis muito elevados, eu não tenho dopamina trabalhando. Certo. Então, olha como o circuito não é só Sim, simplesmente uma barreira ou uma dificuldade que o outro me traz, é muito mais além. Eu acho que não sim, sei se consegui com colocar para certeza. você. E aí, assim, essa não aprendizagem, nós sabemos que ela é multifatorial, só que pelo fato dela ser multifatorial, ela se torna, ao ver do meu aluno, e às vezes até o meu, difícil de encontrar onde está esse obstáculo, Sim, sim. né. As queixas, elas são exatamente essas, eu também ouço isso, né. Só que aí existe um outro lado, que é o lado do aquele meu aluno que não tem a dificuldade de aprendizagem, aquele meu aluno que não é neurodivergente, ele com ritmo, ele com construindo uma rotina de estudo mesmo, estou aprendendo algo novo, ele consegue, né. E aí por muitas vezes eu vejo que no caminho, né, do aprender do inglês, o aluno ele apresenta, eh, isso. Aquela vergonha se torna maior do que às vezes até a vontade de fazer aula. Aquele medo, ele é muito maior do que o que ele realmente é capaz de fazer, né. Sim, Então assim, um exercício desse tamanho se torna desse, sim. né. Posso só fazer uma Claro. colocação? Quando você coloca para mim assim: "Ai, o medo se torna maior, a vergonha se torna maior e ele não consegue ultrapassar". Por quê? Quando a gente fala numa emoção de medo, nós temos 2 recursos quando a gente está com medo. Quais são eles? Eu fujo Uhum, ou eu enfrento. Na grande maioria das vezes, nós vamos fugir. uhum, Porque é o instinto de sobrevivência. Porque enfrentar uma dificuldade traz para você um incômodo muito grande. Traz a frustração, traz o erro, o medo de errar, porque o medo de errar está presente na vida de todos nós. uhum. Todos. Neuroatípico, neurotípico, de todo mundo. E o medo faz com que a gente, no momento de fuga, a gente procrastina. Sim. E aí lá vai a procrastinação. "Ah, eu deixo, ah, amanhã eu faço, depois eu faço". Então, eu acredito que nós professores, né, a gente ver muito presente os nossos alunos deixando de fazer uma atividade, ele faz qualquer outra coisa, como mexer no celular, ver vídeo, porque aquilo ali traz prazer. Quando eu vou mexer no que é um obstáculo, que é a minha dificuldade, vai aqui trazer um desconforto. Então eu vou preferir procrastinar, porque até meu próprio cérebro está trabalhando para isso. Sim, Então a gente conhecer também esses circuitos químicos que o nosso cérebro caminha é muito importante, né. certo, com certeza. A minha próxima pergunta, como você sabe, era relacionada a quais são as dificuldades para aprender um idioma. Acredito que elas sejam muito parecidas com isso que nós estamos falando, né? Mas aí trazendo um exemplo prático, eu diria que todo aluno ele chega mediante uma trajetória dentro do inglês. Na maioria das vezes ela não é, assim, bem-sucedida, e aí entra a My Profile, né. Porque quando eu falo o inglês no seu perfil, quando eu falo, que eu personalizo, que eu trago para o aluno o perfil de aprendizagem dele dentro da aula, é isso que eu vou buscar. Então é engraçado, Gi, porque eu levo normalmente 4 aulas para identificar tudo isso, que eu chamo de aulas iniciais, né. São as aulas que eu estou apresentando a My Profile para o aluno e ele está se apresentando. E aí eu vou identificando isso. Né. E é engraçado que desde que a gente se conheceu, eu conheci a Gisélia há 3 anos atrás, nós tínhamos pessoas em comum, né, uma paciente dela, enfim, e aí eu comecei a observar os meus alunos nessas aulas iniciais de uma forma diferente, né, e não assim simplesmente: "Ah, esse aluno tem tal coisa", eu Uhum. não busquei mais classificar, Isso eu mesmo. busquei entender. E aí quando eu comecei a entender, eu percebi que aquilo era muito mais profundo e aquilo eu conseguia resolver, né, porque o pedagogo ele é a ação. Uhum. Eu me vejo muito como a pessoa que executa, a pessoa que faz. E toda vez que a gente conversa sobre aprendizagem, eu penso que como se eu fosse as mãos e você fosse, a mente, né. Hã, e a Gisela tem um trabalho incrível, que me chamou muito a atenção, sobre a inserção de, neuroatípicos, até neurotípicos no mercado de trabalho, mediante, né, todo o histórico que o paciente apresenta.
Então, eu queria saber, baseado na sua experiência, claro, qual é a relação da aprendizagem do inglês, com o mercado de trabalho e, se possível, trazer exemplos concretos. Bom, eu acredito que, nós não temos culturalmente a segunda língua como obrigatória. E isso é um dos fatores que interferem muito no processo de aprendizagem de uma língua, do inglês, por exemplo, né. E, a questão cultural, o que é a cultura? A cultura é o hábito e o costume de um povo. Numa dessas minhas pesquisas sobre o idioma e essa dificuldade, o porquê tanta dificuldade aqui no Brasil, me deixou muito assim, vamos dizer, abismada em saber que estamos num ranking de proficiência da língua inglesa no 81º lugar. E que nós temos um país que a África do Sul está em 13º lugar. Isso me chocou, mas nós precisamos mudar esta cultura por vários fatores, né? E trazendo uma experiência que é uma experiência muito minha, né? E com o meu filho, eu vou mostrar o quanto a segunda língua, falar o inglês é tão importante, principalmente quando a gente fala de neuroatípicos, né? Que tem a unteia, que tem uma dislexia. Muitos me perguntam, Gisélia, mas um disléxico aprende inglês? Aprende. Talvez ele não vá aprender da forma tradicional, como todo mundo queira, né? E eu vou dar o meu exemplo, que é o exemplo do meu filho. O meu filho começou o inglês entre 7 e 8 anos de idade, e era algo que eu queria muito. Isso, nessa época, eu não tinha descoberto que ele era disléxico. Até então, ele tinha uma dificuldade de aprendizagem e não conseguia aprender a ler e escrever. Até o diagnóstico do meu filho Lucas, né, que eu pedi para ele autorização, e ele me permitiu, até o diagnóstico dele, nós descobrimos, ele estava com 11 para 12 anos. Foram muitas dores no meio do caminho. Dores como mãe, né? Porque eu também era professora, na época eu era professora de língua portuguesa, porque eu também fiz letras. E o meu filho não aprendia a ler e escrever português, né? E nós passamos por vários percalços pelo caminho, até mesmo de sermos julgados como negligentes. Isso é real, né? Levar em terapias e a gente não saber o que está acontecendo. Bom, descobrimos o diagnóstico dislexia. A dislexia é um transtorno que afeta a questão de aprendizagem de linguagem, né? Bom, e como que o Lucas ia aprender inglês? Só que lembra que eu pus ele com 8 anos? Sim. Então, eu não sabia que ele era disléxico. Graças a Deus, porque eu não criei a barreira, o obstáculo, a dificuldade. E eu levava o Lucas todo dia para o inglês, era aquela confusão, e punha o Lucas no carro. Muitas e muitas vezes eu puxava o meu filho como mãe e você vai para o inglês, você vai, não tem jeito, empurrava ele, abria a porta do carro, saía Lucas batendo na porta do carro, entrando no inglês. E quando ele estava com 13 para 14 anos, e já tinha passado bastante tempo no inglês, ele chegou para mim, faltavam 6 meses para ele terminar, porque na escola de inglês ele tem um período que eles terminam e faz a prova de proficiência, né? Isso mesmo. Ele faltava 6 meses para fazer isso. E ele chegou para mim e falou: eu não quero mais. Você é a pior mãe do mundo. Porque você me faz fazer inglês, eu não sei nem escrever português. Ele falava para mim, tá? E eu falava assim, mas o inglês, filho, vai te abrir portas, porque eu sempre trouxe isso dentro de mim, que o inglês, ele abre portas maravilhosas. Tanto que a minha experiência em Orlando foi muito boa, quando eu tive em contato com a língua Sim. real, né? Uhum. E aí, tirei Lucas do inglês. Falei, chega, não quero mais passar por isso, porque realmente era um estresse muito grande. As mães sabem. As mães dos neuroatípicos sabem como é difícil colocá-los dentro de uma escola, colocar para aprender um idioma, sabem quanto isso é difícil. E eu falei, tudo bem, Lucas, não vai mais. E o tempo se passou, Lucas cresceu, Lucas passou na FEI, né, numa vaga de engenharia automobilística, mecânica automobilística, um negócio assim. E não continuou por causa da dislexia em si, porque ele precisava de um olhar diferenciado, e por isso a Neuroa veio, porque ela precisa entrar dentro das universidades e mostrar que precisa de uma linguagem diferenciada, assim, porque todos eles são capazes de aprender. Mas a forma que se é cobrada tem que ser diferente, né? E aí
ele não passou na faculdade, desistiu de uma, desistiu de outra. Nós colocamos ele em cursos técnicos para ele poder ter uma profissão. Realmente, ele teve. Ele fez elétrica e fez para soldador. E foi buscar uma vaga no porto, né? Porque aí ele queria trabalhar nos navios. Chegando lá, ele passou na vaga do porto. Ele era um dos poucos que falavam inglês fluente, mesmo saindo aos 13 anos. Mas o Lucas sempre gostou de assistir filmes sem legenda, músicas em inglês, né? E eu me emociono, porque depois de o Lucas hoje tem 29 anos. Tem uns 2 ou 3 anos atrás, assim, bem no período da pandemia, que eu acredito que a pandemia fez a gente refletir bastante, né? O meu filho me chega em casa e fala assim: mãe, preciso te dizer uma coisa. Eu falei: o quê, filho? Ele falou assim: olha, eu quero te agradecer. Muito obrigada por todas as vezes que você me empurrava para eu ir para o inglês. Muito obrigada, mãe, porque eu sou um dos únicos que fala inglês e é por isso que eu tenho essa vaga. Sim. E essa é a experiência de mercado. Sim. Essa é a diferença, Sim. né? Gisélia, acho que cabe muito ressaltar essa importância, né, vamos dizer assim, de não fazer parte da nossa cultura ter o inglês como segunda língua, mas ela se faz presente quando a pessoa entra no mercado de trabalho. Ou seja, você pode passar uma vida escolar inteira longe, a par do inglês, sem praticar, sem estudar, sem conhecer, mas vai chegar um momento, né? E hoje eu já vejo que assim, antes eu falava, depende da sua área de atuação. Hoje independe, né? Porque a gente tem uma presença, enfim, tô falando de globalização, tô falando de economia, tô falando de tudo. A gente tem uma presença do inglês muito maior, né? E aí eu falo que, de certa forma, querendo ou não, o mercado cobra isso das pessoas, né? E essa tá aí o meu público, né? Então, o Lucas, ele, assim, ele é um caso de sucesso, né? Que você plantou lá atrás, né? E é interessante olhar de forma diferente o que eu faço hoje e o que o Lucas passou, Sim. né? Porque, mais uma vez, o que a My Profile faz? Ela acolhe essa pessoa e tenta, dentro do perfil dela, fazer nascer ali uma aprendizagem, Sim. né? E parabéns, porque não só por ter insistido, mas de olhar que adaptar ao perfil do Lucas, entender que aquilo naquele momento não era para ele, mas aquilo foi sendo construído por ele e para ele, né? E hoje ele colhe resultados. Sim. Incrível, incrível. Muito bom, muito bom. Gi, a gente tem, assim, eu trouxe você aqui, né? A gente, enfim, montou todo esse episódio, todas essas conversas, porque eu senti dentro da My Profile uma necessidade de ter esse olhar psicopedagógico sobre os meus alunos. E aí, vou trazer casos agora e exemplos muito palpáveis de coisas que eu ouço sempre, que é muito disso que você falou. Então, hoje eu tenho alunos que têm entre seus 20 e 40 anos, e todos eles relatam isso. Mariana, eu tenho dificuldade para focar, tenho dificuldade de atenção. Eu procrastino muito as minhas atividades. Eu sinto ainda que não é pela qualidade da aula, mas é por um hábito. A tela se tornou um hábito, né? Infelizmente, assim, eu tenho alunos que fazem aula online, aqui olhando para mim, tá? E estão, de alguma forma, trabalhando, ou, enfim, vendo vídeos, ou simplesmente scrolling, sabe? E eu vejo o quanto isso se tornou parte das pessoas, né? Algumas pessoas tentam se desvincular, né, desse hábito, porque percebe que aquilo está atrapalhando a vida de alguma forma, mas já venho percebendo sequelas em alunos adultos, que não necessariamente apresentavam dificuldade de aprendizagem, mas assim, a exposição é tamanha que isso acaba trazendo algumas sequelas assim, sabe? Não digo em termos de chegar a ser uma nomenclatura ou de uma classificação em relação à neurodivergência, mas isso atrapalha a pessoa, isso atrapalha a vida, a aprendizagem, enfim. Eu queria, assim, a pergunta agora ela é bem extensa, e eu acho que ela acaba fechando um pouco da nossa conversa e abrindo portas, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, o que você diria para um adulto que encontra em seu processo de aprendizagem dificuldades
características como falta de atenção, falta de foco, memorização, a famosa procrastinação e até um assunto novo aqui pra gente, dificuldade de socialização. Então, o que observar em si, o que esse adulto observa em si e como tratar. Você teve uma fala que, me chamou muita atenção quando você fala assim: "Gi, não é uma sequela", né, não é, eu nem diria uma sequela. Eu, como estudante, né, de neurociência, especialista em aprendizagem, eu digo que nossos cérebros estão ficando sequelados, sim. O que que acontece com o uso excessivo de telas, com, esse mundo virtual que é muito rápido, sem, vamos dizer assim, sem tempo até para raciocínio? Porque, isso está acontecendo dentro dos consultórios, isso está acontecendo dentro das salas de aulas, em todo dentro da família, no almoço, acho que nem almoço de domingo tem mais, porque as pessoas estão o tempo todo com o celular grudado como se fosse parte do corpo dela. Tem pesquisas que estão vindo aí falando sobre, as sequelas que estão trazendo o uso excessivo dos celulares, das telas, de vídeos, esses vídeos muito rápido. Isso vai sequelar o meu cérebro? A longo prazo, com certeza. Porque o nosso cérebro é um órgão que precisa ser treinado o tempo todo. Nós estamos num processo onde, não se tem mais tempo. E a atenção precisa de tempo. E o que que eu faço quando eu preciso de tempo, e eu preciso ter atenção, e eu preciso focar, eu preciso ter memória, só que eu não alimento isso. O cérebro é tão alimentado quanto o nosso corpo, com arroz, feijão, sabe? É igualzinho. Então, o que você diria para essas pessoas em relação a ter mais atenção? Eu não tenho muita atenção. Nós precisamos voltar a ter momentos sem tela. Momentos em que a gente respira, meditar mesmo, de verdade, dar aquele tempo, porque o mundo está muito cheio de ruído. A gente tem muitos estímulos à nossa volta e tudo isso faz com que eu perca o foco. Principal fator que para o processo de aprendizagem adulto, criança, adolescente é ter tempo. Eu tenho que ter tempo, rotina, eu tenho que treinar, eu tenho que ter repetições, porque se isso não acontecer, não vai aprender. Não tem como. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu falo assim, gente, a aprendizagem, e eles até assim, brincam comigo, porque na grande maioria são pessoas que precisam de tempo, que precisam sentar, focar, não ter distratores, né? Eu não posso estar ali estudando e ter o celular do meu lado. Eu não posso estar ali estudando, mesmo que está com o celular, eu ter outras abas abertas, porque aquilo ali vai me tirar o foco. Eu não posso, eu vou ter que estudar, eu vou assistir a televisão, eu vou. Não! Põe teu cérebro focado numa coisa só. Né? O grande problema da nossa humanidade hoje é a dificuldade de se manter em uma coisa só. E nós gastamos muita energia, porque todas as vezes que eu tenho que olhar para uma coisa, olhar para outra, porque a gente tem atenção dividida e atenção alternada, né? Então, quando eu tenho essas atenções, eu preciso saber qual delas eu vou precisar usar. E é aquilo que eu coloco sempre, gente, tudo na vida é treino. Tudo na vida é me dispor. Existe uma questão, lembra da emocional que eu falo? O Sim. emocional. O emocional é o que, dentro de tudo que eu estudo, as emoções é o que nos levam para a ascensão ou para o buraco. Em tudo que a gente faz. Então, por exemplo, mas não é tão gostoso ficar ali estudando inglês, mas foca lá na frente. Você quer falar inglês? Você quer chegar no país e perguntar o que tem, falar sobre a cultura, conversar com outra pessoa? Porque aquela parte realmente é o obstáculo que eu vou ter que transpor. E as pessoas não querem transpor obstáculos. E a gente precisa aprender, como os homens da caverna, que iam para a luta, buscavam, a gente precisa ter isso tudo de novo. E nada mais é do que transpor as nossas dificuldades. Todo mundo vai ter, dificuldades vão acontecer. Bom, segundo fator eu tenho que entender quem sou eu. Será que eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e por isso eu não consigo passar muito tempo focado? E a gente teve uma aluna em comum, né? Sim. E nós mudamos a estratégia e a coisa fluiu. E às vezes você não precisa estar 30 minutos ali.
mas dê 20 minutos do seu tempo. Que seja todos os dias. Crie hábitos. O hábito vai fazer com que você tenha foco, tenha atenção e tenha memória. E você também deixa de procrastinar, né? Que é a questão da fuga. E desculpa interromper, mas acho que vale muito uma coisa que eu repito muito em sala de aula, que é: eu prefiro 20 minutos de dedicação bem feitos todos os dias do que uma aula mágica de 1 hora e meia, Perfeito. né? A exposição a curto prazo, só que repetidas vezes, ela é infinitamente melhor, Sim. né? Eu através de você que a gente começou com essa estratégia de ter aulas de curta duração, Uhum. e eu tenho usado isso hoje na My Profile, e o quanto isso dá certo. E aí, às vezes, eu me questiono: "Nossa, será que isso dá certo para esse aluno porque ele realmente tem alguma neurodivergência e eu não estou sabendo? Ou simplesmente isso dá certo porque é cientificamente comprovado e é assim?", né. Então esse lance de ter aulas curtas de 30 minutos, não todo dia, mas 2 vezes na semana, tem funcionado, e isso eu devo muito a você, Obrigada. né. Eh, que legal, que legal. Falamos sobre a pessoa se conhecer, né, de essa autoobservação. Então acho que tudo vem aí dessa autoobservação, Sim. quando aquilo começa a te incomodar, né. Por exemplo, eu trabalho, assim como você, online, 6 horas por dia, basicamente. Minha mente não relaxa mais vendo um celular ou vendo televisão, não consigo mais, isso não é para mim, isso não é relaxante. Porque aquilo prende a minha atenção de uma maneira que já estava com a atenção prendida lá durante o dia 6 horas, né. Então o que que é isso, né, a gente tem que buscar outras formas. Então, quero complementar o que você disse, a gente precisa se conhecer, você precisa entender as suas dificuldades, mas tem aquela válvula de escape, o que que é? Né, e não é necessariamente comer e beber, Sim. né, Que é muito bom que é também, muito né? bom, mas não é esse o caminho, Não. né. Então, continuando, falamos sobre falta de foco, falta de atenção, memorização, procrastinação, e queria falar um pouquinho sobre socialização. Tá. Bom, hoje, nós tivemos uma conversa anterior, né, nos bastidores, e eu falo muito que o que que tem feito com que as pessoas, cada vez mais sejam mais sozinhas e, não compartilhem aprendizado, porque, eh, aprender é um com o outro. A gente aprende sozinho, somos os autodidatas, porque eu consigo sozinho, mas eu costumo dizer sempre isso para todos: "Não, você não estava sozinho. Tinha uma pessoa que fez um livro, que criou uma teoria, que foi atrás de outras pessoas. A gente nunca está sozinho." Aprender e socializar é importante para a raça humana. Nós precisamos disso, nós estamos perdendo este fio, né. Uma das coisas que eu falo que, por exemplo, tem crianças que a gente fala assim: "Ah, ele fica sempre no celular, no videogame, né, jogando no computador, e quando ele até conversa", as mães falam isso para mim, tá. "Ele conversa lá, que eu vejo ele conversando com os coleguinhas e tal", só que eles usam um vocabulário extremamente restrito. E logo, cada vez mais, quanto mais restrito o meu vocabulário, menos eu guardo, menos eu tenho memória de palavras. E as memórias de palavras, elas vêm você acrescentando cada vez mais. A socialização nada mais é do que vamos gravar mais palavras, vamos olhar e outras pessoas fazem diferente, porque aprender é ver o outro também. A gente aprende quando o outro faz e a gente fala: "Opa, isso é possível, eu vou fazer também." Sem contar, né, quando a gente fala de socialização, a gente tem aquela pessoa que tem uma via que é o sinestésico, que tem que ter experiência. E aonde fica essas pessoas? Quando a gente fala que estamos todos num quarto, junto com o celular, que aquilo ali, por mais que pareça que você está se comunicando, mas você não se comunica. É um monte de informação derramada em cima de você e você não treina nem a sua mente, né. Então, socializar é importantíssimo. Não sei se você passa por isso, né, mas eu acredito que sim, de você ter alunos que, olha, ele sabe tudo do jogo em inglês, mas quando ele precisa estar no meio de pessoas, ele não sabe começar uma palavra, né. E por que isso? Porque ele não socializa.
Então, a socialização faz parte do processo de aprendizagem. Ajuda a vencer dificuldades, a perder medo, a tirar a timidez, né? Tirar, assim que eu digo, entre aspas, Sim. né? Lógico. Licença, Gisélia, mas acho extremamente importante falar algo que eu falo muito para as mães que me procuram, porque por mais que a My Profile tenha um perfil adulto, eu também recebo crianças e adolescentes. E tudo, claro, cada caso é único e depende, mas eu falo, ah, se você tiver a oportunidade de colocar o seu filho numa escola, e não é pela qualidade do ensino, mas pela socialização. Muitas vezes, se a criança ela não tem a experiência que a mãe gostaria que ela tivesse no inglês, e ela vem para uma aula particular, ela interage muito menos comigo, do que ela interagiria numa sala de aula com pessoas da idade dela, uma sala um pouco mais numerosa, e aí a socialização ela traz esse fator da aprendizagem que a My Profile, a Mariana, como professora de inglês particular e individual, não consegue. Então ainda acho relevante ressaltar. A socialização, ela é importante e ela tem uma faixa etária mais importante ainda para acontecer. Então eu quis aproveitar porque, Gi, é incrível como eu recebo e acho, assim, a preocupação dos pais, ela é muito coerente, né? De, ai, Sim. quero que meu filho faça inglês, porém, aquela criança, ela precisa muito mais de socialização do que de conteúdo, né? Sim, É sim. isso. Porque, na verdade, a socialização, o que que faz com a criança? Faz ela enfrentar frustrações, barreiras, se reinventar, né? E quando ela tá só ela ou com uma outra pessoa, ela não vai passar por situações onde ela tem que pensar o que ela precisa fazer, né? Se torna um pouco mais cômodo para aquela criança. E aí, sem contar o aumento de vocabulário que vai criar e vai, né, que aquela criança vai incorporar, né, no dia a dia. Eu vejo que a socialização hoje, Mari, é um fator que a gente tem que muito se preocupar. Os pais precisam se preocupar com isso sim, de ter os seus filhos com outras crianças, vivendo num meio onde ele possa ser ele, onde ele possa identificar, ah, olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso. Ai, aqui começa o meu espaço, aqui termina, né? Porque só nessas vivências em grupo que a gente vai conseguir Uhum, perceber isso, né? Quando criança ou quando adulto. exatamente. Então falamos aqui sobre, autoobservação, encontrar em si uma possível dificuldade, né, que está aí impossibilitando você de chegar onde você quer. Temos o seu trabalho, né, que não é só classificar, é um trabalho Sim, de acolher, e eu gostei muito do que a gente conversou, que é identificar, prevenir. intervir e prevenir, É, né. Acho que está aí a grande chave é, dessa nossa conversa de hoje, né. sim. Gisélia, eu não tenho palavras para agradecer e para dizer o prazer que foi estar aqui com você. Hoje falamos sobre dificuldade de aprendizagem, mas deixarei, né, aliás, deixarei para todos vocês que assistiram contato da Gisélia, todas as referências que nós usamos, e caso vocês tenham dúvidas, salientar o quanto estamos abertas, para receber a dúvida de vocês, né. Sim, sim. Se quiser deixar uma palavra final. Bom, eu quero sim. Eu vou deixar uma parte de um trecho literário que eu para mim esse trecho é pra vida, né. Tanto na aprendizagem da língua inglesa, na aprendizagem no geral, que ele fala eu vou ter que ler, tá, porque eu não quero perder uma palavrinha do trecho, então eu vou passar para vocês. Então assim, as dificuldades elas acontecerão. A gente tem sim dificuldade de atenção, de memória, de concentração, a gente procrastina. E nós temos que ter o nosso olhar de: "Aqui eu estou perdendo a minha atenção, então eu preciso tirar isso daqui", sabe. Eu preciso buscar outros meios. Eu fico 3 horas ali no meu celular assistindo vídeo e eu quero muito tal coisa, eu quero desenvolver. Opa, essas 3 horas ou 2 horas ou 1 hora eu posso estar fazendo por 20 minutos o que eu realmente quero, né. É transpor aquele obstáculo, a gente precisa olhar para as nossas dificuldades, não como a nossa sombra, mas como nosso ponto de apoio para subir um degrau. Eu preciso subir aqui para chegar lá. Sim. E, como psicanalista, né, e muito apaixonada pela literatura, eu vou deixar um trecho do Fernando Teixeira de Andrade, que fala muito sobre o que eu quero, aonde eu quero chegar e o que eu preciso. Ele fala o seguinte:
Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já não têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É sobre isso. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer. Para você que nos acompanhou até o final, mais uma vez, obrigada. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo e, claro, até a próxima. Thank you.